E a gente vem aqui para a sala do Mulher.com receber o Dr. Jorge, que vai falar sobre esses direitos trabalhistas da mulher. Eu já lhe dei as boas-vindas e eu acho que seria interessante, com a primeira coisa que eu comentei foi da licença maternidade, né? Quem tem bebezinho, olha, a gente sempre quer ficar um pouquinho mais com eles. E muitas mulheres não sabem dos seus direitos, não sabem as mudanças, não sabem o que está acontecendo. Poderíamos começar por esse tema? Poderíamos sim, Rita. Primeiramente, é um prazer estar aqui na sua companhia. Um prazer passar aí as informações aí para as suas telespectadoras. Nós vamos ajudar muitas mulheres hoje. Sim, com certeza. Rita, recentemente teve uma mudança com relação às mulheres que ficaram internadas, né, por mais de 14 dias. Isso foi enlatecido, foi garantido o direito delas manterem os 120 dias de licença maternidade. E para empresas cidadãs, né, que convido as empresas a serem cidadãs, terem esse convênio, a licença maternidade é estendida a 180 dias. Então, são 6 meses que é necessário para amamentar a criança, para você esse contato entre mãe e filho, para que isso possa ser, vamos dizer assim, esse vínculo, né? E até pela saúde do bebê seja feito aí de uma forma mais tranquila. A mãe não tem essa preocupação, com quem eu vou deixar meu filho, com quem vai cuidar, né? E que muitas avós aí acabam ajudando. A licença maternidade, ela começa exatamente quando? Rita, a mulher ela pode solicitar até 28 dias antes do parto, né? Mas geralmente, assim que ela entra em trabalho de parto, às vezes tem um parto um pouquinho mais complicado, ela pode solicitar isso um pouquinho antes, e ela, em regra, vai até 120 dias após o nascimento da criança. Mas a grande questão da mulher, que ela é uma das dúvidas que surge muito no escritório, é sobre a estabilidade da gestante. Isso é ruim mesmo. A partir do momento que a mulher ela tem a consciência que ela está grávida e ela informa para o seu chefe, ou o empregador fica sabendo, essa mulher tem a estabilidade. Ela não pode ser desligada. E se ela trabalha numa atividade insalubre, ela tem que ser imediatamente colocada numa atividade que não coloque em risco. Então, ela não pode ser demitida. Não pode ser demitida, a não ser nas questões por justa causa, que está no 482 da CLT, que é um rol taxativo. Então, só se ela cometer uma falta grave, por assim dizendo, que ela poderia ser desligada. Fora isso, não há nenhuma hipótese assim de desligamento, né? E muitas vezes a mulher não sabe que está grávida também. Isso acontece com uma certa frequência, né? Eu falo que eu estou em processo de ser tentante, né? Então, às vezes, demora para ter aquela confirmação. E no período que ela, se ela descobrir que ela está grávida, e ela tem que comunicar imediatamente ao seu ex-empregador. A partir do momento que ela descobre, né, veio no exame, aí ela já tem que comunicar ao empregador. Tem que comunicar ao empregador e, no caso dela, nesse inteirinho, ser desligada, ela tem que comunicar ao empregador porque ela tem que retornar ao trabalho. Caso não haja possibilidade de retorno ao trabalho, esse período, tanto da concepção até o nascimento, mais os 120 dias, ele tem que ser indenizado. Então, é uma indenização até efetivamente alta, né, pelo salário, ela tem que ser indenizada. Ela tem o direito do nascituro garantido, né, que é o momento mais frágil da mulher, que é o puerpério, né, que ela tem que ser cuidada, né, que todo homem, todo ser humano tem que cuidar da sua mulher que está gestante. E é legal, eu gostei disso que ele falou, porque o homem também tem a responsabilidade. A mulher não engravida sozinha e ela também não tem o bebê sozinha. Então, homens, fiquem ao lado de suas mulheres, inclusive para apoiá-las. Homens que estão nos ouvindo hoje, pensem, você tem que proteger a sua mulher. Você tem que proteger essa mãe, né, que gerou seus filhos. Então, vale aqui a informação para as mulheres, para que aprendam sobre os seus direitos trabalhistas em relação à sua maternidade, e homens também para cuidar destas mulheres. E no caso da licença maternidade, quando vence a licença maternidade, ela não tem mais estabilidade nenhuma? Com o retorno dela, o que é garantido pela legislação, Rita, é que até o 6º mês ela tenha intervalos de 30 minutos para poder fazer 2 intervalos de 30 minutos para fazer a amamentação. Isso também é uma regra que é muito pouco divulgada pelas empresas, né? E tem empresas que com mais de 30 funcionários, maior de 16 anos, elas são obrigadas a ter um local específico para a questão da amamentação, né?
um lugar específico para que essas mães cuidem, né? Então, a gente vê em algumas empresas grandes a questão da creche que é colocado, mas isso não uma benesse, é uma legislação Entendi. que ela determina que tem esse espaço, né, comunitário para que as mães possam cuidar dos bebês e ter essa questão desse cuidado com o nascituro, né, que é tão necessário. Mas depois, quando ela retorna ao trabalho, depois dos 120 dias, 180 dias a partir de quando? Não, 180 dias são para empresas cidadãs. Ah, para as empresas cidadãs. Isso. Por isso que você está sugerindo às empresas que... Sim, é uma questão aí até para ter uns regramentos, tudo que são necessários, né? Mas é importante porque a empresa cidadã, ela, tanto para licença paternidade como maternidade, ela é diferenciada. Isso ajuda, né? Hoje a gente vive um momento que é cada vez mais necessário a presença dos pais, né, ambos, na educação dos filhos. Ah, isso é verdade. É um momento importante. Bom, falamos da licença maternidade e esse bebê, claro, vai crescer, a mulher vai retornar ao trabalho e bebê crescendo precisa de vacinação, precisa levar o pediatra, tá com probleminha, uma febre alta, leva no hospital, quer dizer, tudo isso é o cuidado desta mãe com a saúde do seu filho. E muitas vezes as empresas descontam porque a funcionária faltou e mesmo, esse atestado não vale. Como fica essa mãe no cuidado dessa criança não podendo faltar? Na realidade, não é bem, assim? Não, bem assim. É garantido pela legislação até 6 consultas médicas, acompanhamento. E muitas vezes, por se tratar de um menor de idade, eu recomendo, tá? É uma recomendação que eu dou para algumas empresas que eu presto, para a criação de um manual do colaborador, onde seja permitido e esteja lá essa questão do atestado. O grande problema, Rita, é que o atestado médico, na legislação, ele fica sombrio. A gente não tem um regramento positivo sobre isso. Geralmente, o atestado médico, cada empresa interpreta. Tem uma empresa que fala, não, em 48 horas você tem que entregar. Tem empresa que fala que é imediato. Tem empresa que não aceita atestado médico de horas. Então, por ser algo ainda, vamos dizer assim, que está num vazio legislativo, é importante para as empresas a criação de um manual, né, falando por lado do empresário, e a legislação ela garante essas consultas, esse acompanhamento, né, não só dessas 6 consultas para ela poder estar indo lá acompanhar o filho menor de idade, mas ela também tem direito a 3 consultas a cada 12 meses para ela se cuidar, para ela fazer, a gente está falando de Outubro Rosa recentemente, para ela fazer esse acompanhamento, um exame para câncer, algo nesse sentido. Então, a própria legislação ela garante, e isso, infelizmente, é pouco difundido, né, dentro do âmbito do direito, né, fica sempre obscuro. E olha, nós estamos aprendendo hoje sobre os direitos trabalhistas da mulher e se você tem dúvidas a respeito do que nós estamos falando, ou que já falamos, ou que ainda vai surgir dentro desse tema, você pode mandar a sua mensagem no chat do nosso programa ao vivo, no nosso canal no YouTube. Qual é? @programamulher.com, @programamulher.com, entra no YouTube ou digita, ou você pode simplesmente se inscrever, salvar aí, colocar o sininho, porque aí ele já te lembra, já entra aí lembrando você e fica fácil, porque já vai o link para você estar comigo todos os dias. Fechou? Estou esperando a sua participação. Nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta rapidíssimo para continuarmos esse tema aqui na companhia do Dr. Jorge Victor Veiga, advogado. A gente volta já. Enquanto você faz isso, a gente continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Jorge Victor Valente Veiga, advogado. Ele é especialista em direito do trabalho, também tem sólida formação, atuação focada no direito do trabalho, comprometido com a defesa técnica e estratégia das relações laborais. Ele também tem especialização em direito do trabalho e processo do trabalho pela PUC Campinas. E já que hoje estamos falando sobre os direitos trabalhistas da mulher, é interessante que a gente se lembre que a história nos conta, e muitas pessoas, talvez amigas também, né, que na mesma função, na mesma empresa, no mesmo local de trabalho, né, tem homens e mulheres, e aí o salário faz assim. Que é isso? Isso está valendo ainda? Os homens podem ganhar mais que as mulheres? Jamais, Rita. Inclusive, as mulheres fazem muitas outras atividades muito melhores que os homens, né? Mas a legislação hoje, ela impede essa distinção salarial
que infelizmente, até pouco tempo atrás, era muito comum, né? A gente às vezes tinha pessoas no mesmo cargo com salários diferentes. E aí entravam na justiça para equiparação salarial, e aí tinha vamos dizer, essa divergência, né, entre as partes. Hoje a legislação ela veda. É uma legislação recente, né? A gente ainda é muito jovem, mas isso já vem com o próprio movimento social dessa igualdade que tem que existir entre o salário que é pago para um homem, o salário que é pago para uma mulher, principalmente quando está na mesma função, em função que tenha as mesmas características, as mesmas responsabilidades. Então, se houver, né, essa diferença, a própria Justiça do Trabalho ela vem no sentido de, nos julgamentos recentes, todos eles, dando isonomia salarial, que é igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso vale se for o mesmo cargo. Por exemplo, na área de vendas, tem júnior, tem um intermediário e tem o sênior, né? Então, ela deveria estar também no sênior para pleitear, ou no júnior, ou em qualquer outra função. Tem que ser exatamente na mesma função para que ela faça o pleito desse salário igual. Na realidade, cada caso concreto a gente tem que analisar. Porque o que existia muito, vamos dizer assim, recentemente até, é a promoção por fatores pessoais, né? Então a gente não pode. A legislação ela fala que se tiver na mesma função, um período de 2 anos de diferença no contrato, eu e você é contratado, daqui 2 anos eu tenho um salário maior, você, né, não temos os mesmos cursos, as mesmas funções, e é isso a legislação vem para impedir. Ela fala, não, peraí, vocês foram contratados, fazem a mesma função, porque as classificações elas são subjetivas, né? Às vezes Júnior, amigo... tempo de trabalho, né, tá mais tempo, então... Por isso que eu falo, são 2 anos que a legislação fala. Então, se tem essa identidade de função até 2 anos na mesma função, né, e atuam na mesma região metropolitana, isso eu falo até para empresas que têm mais de uma unidade, né? Então, tem um gerente que ganha um pouco mais, um gerente que ganha um pouco menos. Então, por isso que a legislação ela fala justamente com isso. Cada caso concreto tem que ser analisado, mas se tiver essa identidade de função e tiver esse período de trabalho próximo, a legislação vem no sentido de equiparar o salário. Acima de 2 anos seria uma justificativa. Justificativa. Né? Então, até a legislação ela fala que em questão de promoção tem que ter 2 critérios: meritocracia e antiguidade. Né? Então, a gente não pode sempre usar um só para ter essas promoções aí, que às vezes é critério subjetivo. É DNA, né? Data de admissão antiga, ou seja, quem entrou primeiro tem mais direitos. Sim. Mas olha, eu quero aproveitar aqui o conhecimento e as expertises do Dr. Jorge, porque nós temos, infelizmente, mulheres que dentro do seu ambiente de trabalho têm assédio moral e, pior ainda, tem outros tipos de assédio. E aí essa mulher, ela fica assim, se sentindo, eu preciso trabalhar, eu tive meu bebê, eu preciso criar as minhas crianças. Enfim, cada mulher tem aí os seus N problemas e motivos pelos quais ela precisa trabalhar. Mas, às vezes, existem pressões que ela não precisa passar por isso. Como a legislação protege essa mulher? Que nem você bem falou, Rita, o assédio ele pode vir de diversas maneiras, né? O assédio moral, que hoje é algo recorrente, ele não é algo assim que assusta no primeiro momento, né? Não é efetivamente um xingamento. É atos reiterados que são feitos para diminuir e às vezes subjugar aquela pessoa no sentido de trazer algum problema psicológico ou até mesmo humilhar, né, ainda que indiretamente, aquela pessoa. Então, o assédio nem sempre é aquele xingamento. Então, isso é uma das coisas que as pessoas precisam ter, esse feeling. Porque o ambiente de trabalho, ele exige respeito, ele exige que as pessoas que estão naquele ambiente trate com respeito, sem apelidos. Às vezes é um apelido que cada um recebe de um jeito, né? Eu falo que apelido é uma coisa muito complicada. Às vezes é uma crítica feita na frente de outros colegas. Então, o assédio, às vezes, ele é sutil. Então, o que eu recomendo para as pessoas que se sentem assediadas, né, e tenham esse problema dentro da empresa, primeiro, registre. Tente ver se dentro da empresa tem um compliance, tem uma ouvidoria. É importante o registro dessas situações. E mais que isso, guardem provas, conversas de WhatsApp,
às vezes e-mails, reuniões que são feitas, às vezes o grande problema do assédio na prática, Rita, é a questão que geralmente é feito individualmente de partes fechadas. Mas hoje, graças à legislação, o depoimento da vítima está sendo muito considerado para questões aí de assédio moral dentro do ambiente de trabalho, não só moral, mas o sexual, que infelizmente ainda a gente vê na prática aí, tem vários casos concretos aí que a gente está no dia a dia aí que vem sendo praticado. Quer citar algum, doutor? Já tem? Eu tive um, Rita, que foi até uma loja do aeroporto, é uma moça jovem até, e o gerente dela, toda vez que ele ia lá, ele tinha o hábito de encostar na perna dela, de toque, né? E até que um dia isso foi evoluindo, né? E infelizmente ele chegou até a ir na casa dela, querendo namorar, falando que era apaixonado por ela, tal. E ela foi desligada. E o grande problema disso foi a questão da prova, né? Então, nós conseguimos provar porque a casa dela tinha câmera. E aí foi provado que essa pessoa foi até lá. E hoje, um processo de assédio, ele tem valoração em torno de 20 a 30 mil reais. Então, eu sei que a questão do dinheiro, da pecúnia, não cura o dano Com certeza. Psicológico. Mas é uma forma de inibir e coibir essas atitudes aí dentro do ambiente de trabalho. Que provas, doutor, elas são aceitas? Porque hoje fala, não pode gravar, porque não pode mostrar, não pode, não tem validade. Que tipo de provas essa mulher tem que se cercar para que ela comprove de que ela está sendo assediada? Só fazendo um adendo, a prova, a questão de não poder gravar, se a parte for interlocutora da conversa, ela pode gravar. Ela não pode gravar uma conversa de terceiro. Ah, entendi. Mas se ela for interlocutora da prova, né, se ela estiver ali sofrendo, o grande problema do assédio, que nem eu falei, é a questão efetivamente da prova. Porque geralmente ele acontece em portas fechadas e em momentos que ninguém está olhando, né? Eu falo que, infelizmente, algumas pessoas não têm a coragem, né, ou são covardes, geralmente, que fazem isso. Então, esse é o grande problema. Então, eu falo para sempre que isso estiver acontecendo, tente gravar, tente evitar participar de reuniões sozinhas. Né? Infelizmente, ainda tem homens que utilizam da força física ou de um cargo de gestão. Né? Eu já vi assédio moral entre mulheres também, de humilhação, mas geralmente é a figura do homem com a mulher que isso acontece. Tente gravar, mensagens de WhatsApp. Salva todas, Salva coloca todas. estrelinha para não apagar. E, dependendo da situação, Rita, se efetivamente tiver algo assim que foge um pouco da normalidade, é confecção de boletim de ocorrência, se tiver contato físico, em IML, para questão de prova, porque é importante se cercar, né? Porque a palavra, às vezes, da vítima, ela é desconsiderada. Então, tem que vir colocado com provas aí robustas para que ela possa se garantir e até eventualmente ela não é obrigada a ficar nesse ambiente. Hoje a legislação ela permite a rescisão indireta nesses casos, né? Está no 483 da CLT. Então lá fala, se você sofrer algum tipo de violência ou de assédio, você pode requerer a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, garantindo todos os seus direitos, como se você tivesse sido mandado embora. E olha, apesar do nosso país, né, ser tão magnífico, mas nós temos quase 5.500 municípios. Eu sei que nem todas as cidades têm a delegacia da mulher, e nem todas as delegacias, eu sei porque algumas pessoas já falaram para mim, aqui na delegacia da minha cidade não adianta falar, eles não ouvem. Então, busque numa outra cidade, mas não deixe de buscar o seu direito e a proteção da sua vida, seja a sua vida no todo, no completo, porque uma pessoa ela não vive só para o trabalho, né? Ela precisa viver de outras formas. E o doutor falou sobre até problemas psicológicos, porque aquilo vai ficar atormentando aquela mulher por muito tempo, né, doutor? Então, que essa mulher busque os seus direitos. Eu quero agradecer demais a sua participação. O senhor gostaria de concluir, falar algo orientando as mulheres? Rita, primeiro que te agradecer a oportunidade de trazer um pouquinho sobre o direito do trabalho. E para quem quiser
quiser mais um pouquinho de conteúdo, eu tenho minha página pessoal, que é o Jorge Veiga, advogado, e tem Jorge Veiga Advogados. A gente sempre está postando alguma coisa lá sobre direito do trabalho, trazendo um pouquinho mais de informação aí para o pessoal que queira aí participar. E eu tenho um podcast também, a J Conecta, que a gente chama juízes, desembargadores lá também para falar um pouquinho de legislação. Muito obrigada. Já disponibilizamos aí, ó, o Instagram estava aí até agora há pouquinho, mas o pessoal com certeza viu. E se não viu, depois desse vídeo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, e você pode ouvi-lo novamente ou copiar embaixo o endereço no Instagram para que você possa acessar e acompanhar também sobre os direitos trabalhistas, que é aqui o foco do trabalho dele. Doutor, mais uma vez, muito Obrigado, obrigada, Rita. viu? Deus abençoe.